Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los hoje a uma nova etapa destes nossos estudos de 2025, como você já sabe, intitulado Confissões Luteranas para hoje. Estamos seguindo a sequência do livro de Concórdia. Eu já mostrei para vocês antes. Nós já estudamos o ponto número 1, que fala dos 3 símbolos ecumênicos, lembra? Credo apostólico, credo niceno e credo atanasiano. Foi bem no início dos nossos estudos. Logo depois nós adentramos aquilo que estava sendo alvo dos nossos últimos vídeos, conhecida como a Confissão de Augsburgo. Esse é o ponto 2 do livro de Concórdia e agora nós vamos para o ponto 3. E é interessante porque o livro de Concórdia ele não segue exatamente uma ordem cronológica, segue mais ou menos, né? Porque os símbolos ecumênicos, de fato, eles vêm antes dos reformadores. Aí vem a Confissão de Augsburgo, 1530, a Apologia da Confissão de Augsburgo, que data de 1531, e aí nós estudaremos os artigos de Esmalcalde, de 1537, também o Tratado sobre o Poder e o Primado do Papa, 1537, só que aí há um retorno para o Catecismo Menor de 1529. E aí sim, nós vamos finalizar com a Fórmula de Concórdia de 1577. Mas com exceção do Catecismo Menor, todos os outros documentos confessionais, eles estão seguindo uma ordem cronológica. E é interessante a gente pensar em termos históricos, em termos de contexto histórico, porque isso nos auxilia muito. Você já teve contato, se você acompanhou os últimos vídeos, com a Confissão de Augsburgo? Eu sempre coloco em imagens aquilo que julgo ser o mais importante de nós nos concentrarmos nestes estudos. Tudo é importante, se você tiver a oportunidade, leia na íntegra. Mas se não, acompanhando estes nossos estudos, você sabe, né? Seguimos este esquema. Eu preparo aquelas partes que julgo serem mais interessantes de refletirmos e depois o vídeo vem trazendo a explicação. E aí nós poderíamos pensar que os reformadores apresentaram a Confissão de Augsburgo ao imperador, lá na cidade de Augsburgo, e você percebe como é uma confissão coerente, uma confissão de acordo com a palavra de Deus, uma confissão até sucinta, porque eles até colocam no final que haveria muitos outros assuntos a serem tratados, mas que aquele era o suprassumo. Os assuntos principais estavam ali. E podemos pensar, fim de papo, os reformadores fizeram o seu trabalho e então houve uma pacificação geral em toda a Alemanha, uma pacificação entre os reformadores, os príncipes eleitores e o imperador, né, do Império Romano Germânico, Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. Lê do engano, porque quando nós nos deparamos com a introdução deste nosso estudo de hoje, que é o estudo número 12, nós veremos que não foi assim que ocorreu. Vejam só como está escrito. 2 dias depois da leitura da Confissão de Augsburgo, na Dieta de Augsburgo, o grupo romano decidiu preparar uma resposta como refutação ao documento luterano. E essa tarefa foi confiada a uma comissão de teólogos liderados pelo representante do Papa. E o imperador prontamente fez o quê? Falou, não, eles já apresentaram a Confissão de Augsburgo, que está de acordo com a palavra, e vamos seguir daqui em diante. Não precisa dessa refutação? Não. Não foi isso que o imperador Carlos V fez. Pelo contrário,
o imperador prontamente exigiu dos evangélicos que admitissem a refutação de sua posição, recusando-se a entregar-lhes uma cópia da confutação enquanto não fizessem isso. Quer dizer, ele nem sequer deu a oportunidade dos confessionais, dos reformadores, lerem aquela confutação e falaram: não, vocês precisam prontamente admitir a refutação de sua posição. Apesar dessa imposição, os partidários da Confissão de Augsburgo decidiram preparar uma resposta à confutação romana com base em anotações feitas apressadamente durante a leitura pública. Porque eles não tinham o documento na íntegra, eles ouviram a confutação e anotaram. E com base nessas anotações, eles vão apresentar, então, uma resposta que vai ser conhecida como exatamente o principal documento que estará sendo base dos nossos próximos vídeos, Apologia da Confissão. E a redação foi confiada especialmente a Philippe Melanchthon. E depois de um tempo trabalhando esse documento, Melanchthon recebeu uma cópia da confutação, e a Apologia é importante como comentário contemporâneo, ou seja, do mesmo período da Confissão de Augsburgo, feita pelo seu principal autor, que foi Philippe Melanchthon. E aqui, antes de continuarmos nos destaques que eu pontuei e que eu compartilhei com vocês, eu quero fazer 2 adendos aqui. O primeiro, você já deve saber, mas não custa explicarmos e esclarecermos melhor essa palavrinha que dá título a este documento confessional: apologia. A apologia da confissão. O que é apologia? Senão uma defesa. Portanto, vejam, os reformadores fizeram a Confissão de Augsburgo, mas o trabalho ainda não estava concluído. Não havia paz. O imperador continuava exigindo que eles voltassem de onde haviam estado. E aí, ninguém mais, ninguém menos que um grande dogmático, talvez o principal dogmático da reforma, Philippe Melanchthon, é encarregado desta obra. Ninguém melhor do que Philippe Melanchthon para fazê-lo. É claro que o nome de Melanchthon é um nome um tanto quanto polêmico para muitos luteranos, que dizem que Melanchthon não seguiu exatamente as mesmas ideias de Lutero, que dizem que Melanchthon ele era um tanto quanto menos pontual, menos, digamos assim, contundente em suas opiniões. Às vezes ele ficava meio entre calvinistas, né, reformados e católicos, um tanto quanto meio querendo ficar em cima do muro. Eu estou falando aqui de uma forma bem simplificada, mas a verdade é que ninguém tinha uma capacidade tão grande quanto Melanchthon de exatamente redigir esta obra sensacional que temos em mãos. E se vocês observarem, é uma obra extensa, porque aqui no meu livro de Concórdia ela se inicia na página 146 e ela vai até a página 325. Portanto, era alguém que escrevia com maestria e que tinha muita facilidade de exatamente pontuar questões doutrinárias, dogmáticas, como ninguém. Por isso, quando nós lemos a nota de Melanchthon, e claro, aqui eu não trago ela na íntegra, mas o suprassumo, nós temos uma defesa, podemos fazer aqui uma apologia a Melanchthon, né? Talvez alguém aí tão apedrejado por muitas pessoas que desejam ser mais ortodoxas do que necessário. E claro, é evidente que ninguém ia ser como Lutero. É evidente que
Algumas ideias de Melanchthon destoavam um pouco, mas elas não prevaleceram. E Melanchthon foi essencial para este período pós-morte de Martinho Lutero. Claro que aqui ainda não estamos neste período, mas neste período exatamente, né, nós vamos ter uma importância muito grande em Philippe Melanchthon, e eu vou até aqui trazer de uma forma um pouco mais clara. Melanchthon ele viveria ainda 14 anos após a morte de Lutero, por isso foi alguém essencial neste período pós-morte de Lutero. Vejam a saudação dele. Ordenaram que eu e alguns outros preparássemos uma apologia da confissão, na qual fossem expostas a vossa majestade imperial as razões pelas quais não aceitamos a confutação e as objeções dos adversários fossem diluídas, né? O modo de agir dos nossos adversários evidencia que não estão em busca da verdade nem da concórdia, mas o que querem é beber nosso sangue. Escrevi com o máximo comedimento possível, e se parecer que algo foi expresso mais asperamente, devo adiantar aqui que polemizo com os teólogos e monges que escreveram a confutação, não com o imperador, nem com os príncipes, os quais trato com o devido respeito. Talvez aqui há muitas indignações ou objeções a Philippe Melanchthon, essa forma polida dele se expressar, mas vejam, ele diz claramente qual é o seu intuito. O intuito de Melanchthon era a busca da verdade e da concórdia. Nada mais justo e nada mais adequado a este nosso estudo que segue o livro de Concórdia. Então partimos para o artigo 1, e o artigo 1 não tem polêmica. Eu nem preciso ler ele na íntegra aqui. O artigo 1 fala sobre Deus, fala que Deus é triuno, e ele diz claramente, logo no início, os adversários aprovam o primeiro artigo de nossa confissão, no qual declaramos crer e ensinar que existe uma só essência divina indivisa. Né? Então, não houve polêmica nesse artigo. E é algo que nós podemos enaltecer, quer dizer, os reformadores, eles vão pontuar tudo aquilo que destoam da doutrina católico-romana, que se distanciava da palavra de Deus. Mas, nesse ponto, a respeito de quem é Deus, não há distanciamento, não há diferença significativa, por isso não houve nenhuma objeção na confutação romana. Mas o próximo artigo, que já é o nosso último artigo deste vídeo, foi um artigo que deu trabalho para Melanchthon e seus companheiros, porque nós temos quase 10 páginas de comentários sobre o pecado original. E claro, aqui há uma grande diferença entre a visão católico-romana e a visão luterana. O que é o pecado original? Qual é o impacto do pecado original em nossa vida? Como nós lidamos com o pecado original? Como que Deus coloca isso em termos bíblicos doutrinários? E como que nós vamos ensinar o povo acerca do pecado original? São essas questões que nós percebemos há muitas diferenças. Aqui logo de entrada, Vossa Majestade Imperial perceberá que faltou aos autores da confutação não só a formação de um juízo crítico, mas também a candura. Né? Eles não foram polidos e cândidos como Melanchthon. Eles falam assim: não temer a Deus, não ter fé é culpa oriunda do ato, negando, portanto, que seja culpa original.
Eles até concordam com os luteranos, quer dizer, há seres humanos que não temem a Deus, não têm fé, mas isso é culpa única e exclusivamente deles mesmos e de suas ações. Eles não nasceram assim, eles não têm uma inclinação natural ao mal, vão dizer. Claro que nós e os reformadores e Melanchthon não vão concordar com este posicionamento. Além disso, ensina-se que depois da queda de Adão, todos os seres humanos naturalmente nascidos são concebidos e nascem em pecado, isto é, desde o ventre materno. Todos estão cheios de mau desejo e má inclinação e, por natureza, não podem ter verdadeiro temor a Deus, nem verdadeira fé em Deus. Essa é a nossa realidade, essa é a condição humana. Nascemos inimigos de Deus, escravos do pecado, afastados do poder, da glória, da pureza, da santidade do nosso Deus. E essa passagem atesta que negamos aos que multiplicam segundo a natureza carnal não só os atos, mas também a capacidade ou os dons de produzir temor a Deus ou confiança nele. E aí eles acrescentam da seguinte forma: acrescentam ainda que ninguém é condenado à morte eterna por causa do pecado original. E aqui a gente precisa entender muito bem o que está sendo dito no artigo 2 da Apologia da Confissão de Augsburgo. Os romanos, os católicos romanos afirmavam e ainda afirmam que ninguém é condenado à morte eterna por causa do pecado original. O que os reformadores, o que os luteranos, o que nós iremos afirmar? O que Melanchthon vai escrever logo na sequência. Para indicar que essa opinião ímpia nos desagrada, fizemos menção da concupiscência. E essa concupiscência é a condição da natureza humana, inclinada ao mal. E muito bem intencionados a chamamos de enfermidade e expusemos que a natureza humana nasce corrupta e falha. Não há pureza, não há santidade, não há inocência, mas há corrupção e pecado. Atribuem à natureza humana força plena para amar a Deus acima de tudo e cumprir seus mandamentos com atos concretos, nem percebem que suas sentenças se entrechocam. Pois poder amar a Deus pelas próprias forças acima de tudo e cumprir seus mandamentos seria algo diferente de possuir a justiça original. O que está sendo dito aqui? Que há pessoas que acreditam que é possível amar a Deus acima de tudo e cumprir seus mandamentos por si mesmos. O que nós afirmamos? Que isso não é possível. Como assim não é possível? Então para que nós vamos para a igreja? Para que nós seguimos a fé cristã? Não é para sermos pessoas melhores? Não é para seguirmos a Deus? Não é para cumprir os mandamentos? Isso tudo é o nosso alvo. Mas nós não conseguimos ser perfeitos por conta da nossa natureza, da nossa concupiscência. E é óbvio, se nós conseguíssemos tudo isso, qual seria a necessidade de Cristo? Não há justiça original em nós, só há inclinação natural ao mal. Nada pensamos, portanto, sobre o pecado original que seja estranho à Escritura ou à Igreja Católica, mas voltamos a depurar e trazer à luz sentenças importantíssimas da Escritura e dos pais, soterradas por rixas de sofistas promovidas por teólogos recentes. Ou seja, o que os reformadores estão querendo pontuar aqui? Que a fé cristã que está expressada, confessada, professada na Confissão de Augsburgo não é novidade. Eles não inventaram a roda, eles apenas retornaram aos pais da igreja, aos apóstolos, ao início da igreja cristã, aquilo que estava sendo deteriorado, deturpado por teólogos recentes, por sofistas que preferiam seguir pelo caminho da sabedoria humana. E é por isso que Lutero e os reformadores vão criticar
entre outras coisas, o tomismo, São Tomás de Aquino, a escolástica, porque é uma teologia que se inclina à sabedoria humana, coloca a sabedoria humana em um pedestal e a palavra de Deus, enquanto isso, ela acaba sendo deturpada e afetada. E nesse ponto, seguindo lá no nosso texto, os adversários fustigam também a Lutero por ter escrito que o pecado original permanece depois do batismo. Do mesmo modo, fala também Agostinho, quer dizer, eles não acreditam que o pecado original permanece após o batismo, ao contrário de Lutero. Aí eles estão atacando Lutero. Olha, Lutero acredita que o pecado original se perpetua mesmo depois do batismo. Nós não acreditamos assim. E aí é interessante o que Melanchthon vai fazer, porque ele vai apontar, do mesmo modo fala também Agostinho, a quem vocês não criticam. O pecado é perdoado no batismo não no sentido de que já não existe, mas no sentido de que não é imputado. Ou seja, fomos batizados. O que acontece conosco? Somos declarados justos diante de Deus. O nosso pecado não é mais imputado. Agora, ele continua lá? Ele continua lá. E nessa passagem ele reconhece abertamente que o pecado existe, isto é, que ele permanece, embora não seja imputado. Está claro, né? Continuando em nosso texto, porém, do mesmo modo que o diabo só pode ser vencido com o auxílio de Cristo, nós tampouco podemos nos libertar dessa servidão pelas próprias forças. A própria história do mundo evidencia como é grande o poder do reino do diabo. E essa é meu último destaque textual no artigo 2 da Apologia da Confissão de Augsburgo. E eu quero finalizar este vídeo, não quero que ele fique tão pesado. Você pode comentar aí se você está gostando desse formato. Mas é preciso pontuar que muitas igrejas caem aqui, muitos cristãos caem neste artigo, não apenas a Igreja Católica Romana. A nossa tendência humana também na Igreja Luterana é cairmos aqui. É muito difícil seguirmos a doutrina luterana porque ela não é racional, ela é bíblica. A nossa tendência é seguirmos o que é racional, porque nós somos seres humanos. O que é racional? Se eu não sigo a vontade de Deus, é porque eu escolhi assim. Eu sou um pecador. E óbvio, se eu tenho essa capacidade, eu também tenho a capacidade de escolher a vontade de Deus e de seguir fielmente a vontade de Deus. Ora, lei do engano. Como diria Lutero, nós somos como um cavalo montado, ora pelo diabo, ora por Deus. E uma obra muito interessante de nós aprofundarmos essa questão, e claro, depois vai aparecer aqui já na Apologia, quando vai falar a respeito do livre-arbítrio, é a obra da liberdade cristã e também do servo-arbítrio. Vejam que é óbvio que nós iremos procurar seguir a vontade de Deus, mas muitas vezes não conseguiremos. E aí precisamos lembrar daquele texto do apóstolo Paulo: o bem que quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. A nossa natureza humana é inclinada ao mal. O pecado original continua reverberando em nós, continua trazendo graves consequências. E o que nós vamos fazer? Como nós reagiremos diante disso? Ora, precisamos cada vez mais do auxílio de Deus, da sua palavra, do seu sacramento. Precisamos cada vez mais observar a importância do perdão que recebemos em Cristo, do perdão que precisamos também dispensar ao nosso próximo, pois ele é tão pecador quanto eu. E assim nós poderemos viver de uma forma diferente.
agir de forma diferente, pensar de forma diferente. Este artigo 2 é um artigo essencial. É um artigo essencial. Certo? Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto. Já estava me lembrando do projeto do ano passado. O nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. E curta, comente e compartilhe esses nossos vídeos. E até o nosso próximo vídeo.